Estou sim, excelência. Doutor, a senhora está presente? Estou sim, excelência. Passa o julgamento do processo de número 1 da relatoria do juiz de direito Evaldo Gavaza, tendo como revisora a desembargadora Karen Emerick e eu como vogal. Inscrito para sustentação oral o doutor Watson Vieira José, que se encontra presente. Vossa Senhoria tem o prazo de 15 minutos para a sustentação. Pois bem, obrigado, excelência. Primeiramente, um bom dia a todos. Cumprimento essa egrégia colenda da Câmara Criminal, eminente relator desse presente feito, o desembargador Gavaza, e votos de bons trabalhos antecipados. Bons, excelência, trata-se aqui de uma apelação na qual o apelante foi condenado às iras do artigo 217-A na pena imposta de 16 anos. Far-me-ei breve, excelências, mas terei que atentar a algumas questões fáticas para que compreenda toda a questão trazida pela defesa. Excelências, no dia 28 de outubro de 2021, 29 de outubro, para ser mais preciso, o Conselho Tutelar ele recebeu uma notícia de que supostamente aconteceria um suposto estupro de uma vítima ali de 9 anos, na qual eu irei mencionar apenas pelas iniciais do seu nome, de prenome M e V. Bom, excelências, essa denúncia foi feita anteriormente no 180, e aí 10 dias depois o Conselho Tutelar recebeu essa denúncia. Após isso, e quando o Conselho Tutelar tomou conhecimento desse suposto crime, acionou imediatamente a Polícia Militar, e aí a Polícia Militar se dirigiu à casa do ora apelante. E lá estando, excelência, a Polícia Militar, bem como os conselheiros tutelares, o que eles fizeram? Eles pegaram o apelante e levou até a garagem, e lá ficou a Polícia Militar. Os conselhos tutelares e os outros demais policiais, eles ficaram dentro da casa com a esposa do réu, bem como os conselheiros tutelares ligaram para as mães daquelas crianças que lá estavam naquele momento. E aí essas mães chegaram e ficaram junto com os conselheiros tutelares. Nesse momento, excelência, a Polícia Militar, bem como os conselheiros tutelares, passou a fazer diligências no imóvel, quais sejam colher depoimentos daquelas mães que lá estavam, da esposa do ora apelante e bem como o do próprio apelante, que segundo a Polícia Militar afirma que ele fez uma confissão informal ali naquela residência. Só que, vejamos, excelências, não temos nesse caso nenhuma causa legal para que a Polícia Militar pudesse adentrar ao imóvel sem a permissão seja do apelante ou de sua esposa. Não tinha estado de flagrância nenhuma daquelas permissivas pelo Código de Processo Penal, e ainda assim a polícia o fez. E nesse caso, excelências, na nossa preliminar que a gente pede a nulidade, é justamente por causa disso, porque não se tratando em caso de nenhuma hipótese legal para se adentrar ao domicílio, a polícia não poderia ter feito isso, e esse suposto depoimento que foi dado ali pelo apelante foi utilizado em toda a sentença pela juíza de primeiro grau, na qual afirma que, segundo os policiais militares e conselheiro tutelar, o apelante tinha feito essa confissão. Só que isso não aconteceu. Na oportunidade na qual o apelante foi ouvido em juízo com contraditório, ele negou todas as vezes que ele foi questionado. Inclusive, na audiência de instrução e julgamento, por vezes foi invertido a ordem de perguntas, o magistrado por vezes fazendo perguntas que já tinham sido respondidas pelo apelante. A juíza perguntou por várias vezes se aquilo aconteceu ou não, e ele respondeu, e a juíza insistindo na mesma pergunta, induzindo ao réu a querer que dê uma resposta na qual ela buscaria. Então, excelências, o que a defesa requer em fase preliminar é a nulidade de todas essas provas que foram consideradas pela juíza em sua sentença, na qual ela afirma por vezes, utilizando o depoimento dos policiais militares e do conselheiro tutelar de nome Odete, que fala que houve essa confissão. Só que, repito, quando ouvido, o apelante foi negado categoricamente. As provas que forem submetidas àquela criança, excelências, tanto de corpo de delito quanto de caráter psicológico, todas elas foram, na verdade, a psicológica foi inconclusiva, e a do IML não se constatou absolutamente nada, seja
vestígios de natureza mais recente ou de naturezas mais antigas. O laudo que a psicóloga deu, psicóloga judicial, ela falou que é inconclusivo, inclusive aquelas sequelas que ela conseguiu verificar que a criança tinha, poderia ser inclusive daqueles jogos que ela utilizava no seu telefone, que eram jogos de violência. Então essas seriam as provas documentais. E para acrescentar, a prova mais robusta seria o depoimento da própria vítima. E fazendo um contraponto, excelências, do depoimento da própria vítima, temos uma outra criança que estuda junto dessa suposta vítima, na qual afirma que quando estavam em sua escola, essa suposta vítima a confessou que ela estaria mentindo sobre aqueles fatos em razão de um ciúme que ela teria em favor da esposa do apelante e do apelante para com outras crianças. Razão disso, ela inventou essa história, segundo o depoimento dessa outra criança que foi ouvida em sede policial. Então, a prova mais robusta que nós temos, excelência, é o depoimento da própria vítima. Só que, ainda assim, temos um outro depoimento de uma pessoa que afirma, que é uma outra criança, inclusive, que a vítima mentiu e confessou isso para ela. Então, tirando esse depoimento da suposta vítima, não há nenhuma robustez probatória. O STJ por vezes já falou que apenas a palavra da vítima não tem sido suficiente para sustentar uma condenação criminal, principalmente no caso dos autos, excelências. Se trata de um senhor de 65 anos, várias e várias mães deram depoimento na Polícia Civil em sede de inquérito, na qual afirma que os filhos já se encontram lá há mais de 10 anos e nunca teve absolutamente nenhuma reclamação. Estamos falando de um homem que não tem nenhum boletim de ocorrência em seu desfavor. Isso deveria pesar, sim, excelências, ao seu favor. A defesa não desconhece que, se tratando de crimes de conotação sexual, o depoimento da vítima ele tem, sim, uma valoração especial. Só que é uma valoração especial e não presunção de que qualquer pessoa que for submetida a um processo legal com acusação de um crime sexual, somente com o depoimento da vítima, vai suportar uma condenação. Ele tem que ser carreado com os outros elementos probatórios, o que não é o caso dos autos. E nesse caso, o apelante tem suportado essa condenação já por todo esse tempo, uma condenação de 16 anos que não foi comprovadamente comprovado que esse crime aconteceu, e para ficar ainda pior, a juíza, em sua sentença, acrescenta que houve continuidade delitiva, aumentando a pena do réu em 50% e depois em mais 1/3. Excelências, nem o crime ficou satisfatoriamente comprovado. Como que um apelante, ou seja, um réu na instrução, ele vai comprovar um crime que ele não cometeu? Isso é uma prova diabólica, impossível de se fazer. Razão pela qual o CPP e o constituinte originário, ele colocou que o ônus da prova é de quem acusa. E nesse caso, excelências, não ficou comprovado que o réu cometeu esse crime. Várias outras testemunhas pontuaram isso na instrução de julgamento. Outras mães que lá estavam no dia que a polícia militar, repito, colheu esses depoimentos na casa do réu, o manteve preso dentro de sua própria casa, sem poder ter comunicação com a esposa e com todos aqueles que lá estavam, sem nenhuma ordem judicial para tanto. E ainda assim, todas essas provas que foram produzidas e reproduzidas em sede de audiência e julgamento foram aceitas, excelências. Isso sangra aos olhos. É de saltar aos olhos assistir que uma sentença seja julgada procedente para condenar o réu em circunstâncias parecidas como essa. E a defesa, embora fique muito feliz de sustentar essa iminente tribuna, fica triste por ter que sustentar, porque a melhor sustentação é aquela que não é proferida. Quando a gente alcança aquele resultado almejado, principalmente nesse caso aqui que a defesa entende que é de uma injustiça tamanha. Então a defesa requer, excelência, que seja melhor analisado todas essas provas que foram juntadas aos autos, tudo isso que esse senhor vem sofrendo. Digo e repito, não tem absolutamente nenhuma prova. A única prova que teria, excelência, seria o depoimento da vítima, que ela é contraditada com outra criança que afirma que ouviu da boca da suposta vítima que ela mentiu sobre determinados fatos. Então, superada essa primeira parte, excelência, a defesa requer que seja acolhida a preliminar de nulidade, não prevalecendo todas essas provas que foram consideradas pela juíza de origem, e de forma subsidiária requer o redimensionamento da pena, considerando que não houve comprovação de continuidade delitiva e que seja colocado também na dosimetria da pena a primariedade do réu e que seja concedido a ele também o direito de recorrer em liberdade, caso seja, o que a defesa não espera, que seja mantida a condenação do réu. Agradeço a atenção de todos.
e votos de bom trabalho a todos. Excelências. Cumprimento o doutor Alisson, você, pela brilhante sustentação. Passa a palavra ao relator, juiz de direito Evaldo Gavazza.